comissão de acompanhamento, que o Governo aqui diz que seguiu, que criou e que até foi publicada hoje a sua Constituição, a composição no Diário Oficial, no Jornal Oficial da Região, mas que o JPP diz que é uma comissão composta por amigos do Governo. Bom, já lá vou diretamente cumprimentar os colegas de painel, os telespectadores e os nossos imigrantes que nos acompanham. Em primeiro lugar, reconhecer a relevância deste instrumento financeiro para alavancar a economia da região e não apenas a economia do sector empresarial público. Isso é um aspecto que já foi aqui abordado e era importante que estes mais de 800 milhões servissem globalmente para diversificar a economia e para também fazer crescer o consumo interno, que é desse sector que nós precisamos. Mas acha que da forma como as coisas estão desenhadas, atualmente já foi aqui explanado. Esse dinamismo que se espera da economia não vai acontecer? Não, já foi até aqui explicado e nós já tivemos um debate específico exatamente sobre o programa de recuperação e resiliência. Até as próprias entidades, como sejam a ACIF, já se pronunciaram relativamente e disseram que mesmo o próprio representante da ACIF, e quando é ele a dizer e representam o setor relevante do ponto de vista económico, que constatou que o apoio às empresas foi relegado para segundo plano. Bom, quando há a CIF a dizer isto e depois é repetido por vários empresários, contra factos não há argumentos. Mas milhões à parte, o que nós deduzimos deste debate, há duas características essenciais. Uma delas é que o Governo pretende com este debate também esclarecer e mostrar que tem um programa devidamente definido. Mas o debate não deixou também de continuar a estabelecer uma rota, como utilizei a expressão, de novamente responsabilizar a República por muitos dos males que enfermam aqui no território insular. E, naturalmente, um dos males que enferma aqui no reino insular são as incoerências, de pedir aos outros aquilo que aqui não se pratica e não se faz. Ora, vejamos dois exemplos, por falar de amigos e de amizades próximas. O próprio Presidente do Governo disse esta manhã que as regiões nunca foram ouvidas e auscultadas no que compete ao Plano Nacional. O próprio Plano Nacional de Recuperação não acompanhou as necessidades da região, ele próprio orienta-se para políticas nacionais, lá vem naturalmente com razão, não é? Porque vem aqui ao de fora a questão do centralismo. Mas se nós recuarmos e analisarmos o contexto regional, também a própria região não auscultou e não ouviu os seus parceiros para a programação deste plano. E quem o diz é pura e simplesmente, novamente, a ACIF, até os próprios autarcas do PSD assim já o disseram, como eu tive a oportunidade de ainda hoje mostrar. Portanto, contra factos não há argumentos. Relativamente ainda às declarações do Presidente do Governo, referiu-se também relativamente ao Banco de Fomento, a dizer que vai existir um exercício para colocar boys e girls na sua gestão. Bom, aquilo que nós vemos é que a criação de uma Comissão Regional de Acompanhamento, que faz parte do PRR, do Programa de Recuperação, que o próprio Presidente disse que ia ser uma forma ágil e transparente, não deixa de ser também uma extensão, um membro da extensão dos órgãos de membros de amizade do próprio Governo. Porque, comparativamente àquilo que existe do PRR, a nível nacional existirão 5 entidades de acompanhamento deste plano. Será o Tribunal de Contas, será uma comissão do Ministério Público, que tem um protocolo, será uma própria do Governo, que faz parte do Plano Nacional, da Inspeção-Geral das Finanças, mas também, e é aqui que eu quero chegar,
uma comissão constituída na Assembleia da República, da qual faz parte uma vice-presidência para o PSD e que teve a anuência do PSD. E o que quis dizer foi isso, é que nós, a nível nacional, temos 5 entidades. A nível regional também teremos a nossa comissão. Mas o Parlamento regional, que é o principal órgão de governo próprio da fiscalização, fica afastado, fica completamente arredado desta fiscalização ou vigia do PRR. E isso é verdade. Não existe, aliás, nós tivemos a Mas quando diz que fica fevereiro, afastado, em que sentido? No facto de não ter, fiscalizar. não indicar, por exemplo, nomes para esta comissão? Mas a Assembleia da República também não indicou nomes para a Comissão. Ou de eventualmente estes caros, documentos e estes debates estarem a ser, digamos assim, não estarem a ser recusados no Parlamento? Não, além dessas 2 rejeições no Parlamento, considerou-se que era importante, mas não era urgente, mas não esqueçamos que ainda há 2 semanas atrás, por proposta dos partidos da Assembleia da República, a atual Comissão Eventual de Acompanhamento da aplicação das medidas de Covid e do processo de recuperação económica, atenção, vai ser alargado o seu âmbito. Então, vamos ter uma comissão na Assembleia da República cuja presidência do PS tem uma vice-presidência do PSD e do próprio Bloco Esquerdo. Portanto, o que o JPP defende, acompanhar claro, o que o JPP a defende seria a criação de uma fundos. comissão também aqui para esse fim, aqui no Parlamento. Claro, nós já propusemos em fevereiro, o próprio Partido Socialista propôs há relativamente pouco tempo. E a questão é prática, para que os nossos concidadãos observem. Nós, na Madeira, não teremos o Parlamento com uma comissão a acompanhar. E eu pergunto, se o próprio Presidente do Governo está a pedir à República os bons ensinamentos quando não os pratica em casa própria, por amor de Deus, qualquer pessoa percebe isto. Claro. E, portanto, é isso que se passa. Nós não podemos estar constantemente a pedir aos outros que façam quando não somos exemplo disso próprio. Elvio Sousa, relativamente ao papel dos municípios neste plano, que tem sido aqui, estamos aqui a falar dessa questão, também a sua opinião sobre isso, se de facto os municípios vão ter aqui um papel interventivo ou não? Sim, eu já há pouco tive a oportunidade de referir que ainda, salvo erro, a 5 de maio, o Presidente da Câmara de Lobos, Pedro Coelho, disse num programa aqui do Grupo RTP que não tinha sido ouvido nem achado por parte do Governo Regional no que confere à gestão do seu plano. Portanto, está tudo dito. Portanto, isso naturalmente... eu suponho que há aqui uma espécie de sopa de pedra, há uma certa confusão aqui de 2 aplicações. Uma coisa é a gestão do Executivo, do plano, outra coisa é a gestão parlamentar. Ou seja, na República existe, como foi aqui referido, comissões, nomeadamente, que fazem parte do conteúdo do PRR para acompanhar uma comissão do Governo, mas também existe uma comissão da Assembleia da República. Ora, se nós vamos transpor para a região, existirá, ainda hoje foi publicado, uma comissão de acompanhamento, mas não existe uma comissão na Assembleia. Já foi sugerido. Em traços gerais é isso. E atenção, vamos lá refrescar a memória dos nossos colegas. Pode fazer isso? Eu penso que o PSD e o CDS usam o Parlamento conforme lhes dá na gana, como costuma dizer. Ou seja, se lhe dá interesse, uma afirmação gratuita. vamos criar uma comissão para isso. Se não lhes dá interesse, fogem da Assembleia como o diabo da cruz. Mas acha que e isto a propósito de a sugestão que foi aqui falada de tal segunda comissão não é suficiente? Mas vamos lá ver, é aí que eu queria chegar. Vamos lá refrescar a memória. Em novembro, em 11 de fevereiro de 2021, o JPP propôs uma comissão de acompanhamento do processo. Deste caso. Parlamentar? E uma comissão de acompanhamento. Parlamentar? E Parlamentar? Parlamentar. Não é parlamentar. Não era isso que estava lá. É parlamentar. Não era parlamentar. Parlamentar. Portanto, e os senhores chumbaram. Não era parlamentar.
Os senhores chumbaram. E tem essa a proposta, proposta, tem a não proposta. precisa, eu tenho Mas os não era apontamentos, tenho as cábulas. É para envolvia, sim, senhor. Então não é parlamentar, Sr. Deputado, não é parlamentar. Sim, é um projeto. Não é parlamentar, Sr. Deputado. Desculpe que lhe diga, não é parlamentar. Se envolve entidades externas, é uma coisa mista ou Os parlamentares são externos. Estou a referir que foi apresentado na Assembleia Claro. um projeto, bem, comissão de parlamentar. acompanhamento do processo da retoma económica e social, nomeadamente Certo. destes fundos, onde incluía os órgãos da Assembleia Legislativa Regional, certo? Pronto, lá está, não há desculpas. Não há Mas qual é a desculpa se Eu nós continuo somos a os primeiros afirmar, sugerir continuo a que se seria afirmar parlamentar? que os senhores fogem da Comissão de Acompanhamento da Assembleia qualquer como o parte diabo que da nos cruz. trará-lhes como quer. O diabo da Não, cruz. não, E ele de disse, verdade, utilizar a é segunda verdade, comissão. Mas o senhor e está a querer ouvir esse se nós isso. queremos, se Muito nós bem. desejamos Eu vou repetir isso. que haja esse mecanismo de transparência, qual é o problema em criar? Mas nós já posso- tivemos, Sr. Deputado, aos senhores deputados, nós já tivemos uma oportunidade. A proposta poderia nascer mais adequada, eu não diria adequada, completa, a perfeição na terra, como o Sr. PSD e o CDS gostam de ter, à sua mercê. Não fuja. Mas ela pode ser melhorada. Não era parlamentar. Elvio Sousa, mas não é para quem- parlamentar, não para é. quem- Tinha lá a pessoas que inclusão entendam, não era de parlamentar. Mas para quem nos vê, para quem nos vê e para quem Gil nos Sousa, ouve, é o a seguinte. questão é esta. Portanto, foi criado uma comissão, no fundo, aquela que foi publicada hoje, pelo Governo Regional, que foi criado, Executivo. que Não é envolve... executiva, de acompanhamento não é executiva. Sim, do Executivo, do Governo. Sim, exato. É do governo, isso, a lei, a Vai lei. dar o Foi voto. criada, portanto, com o objetivo nacional de também é do acompanhar governo. toda esta execução deste plano. Aqui estamos a falar também E o Parlamento na onde é que eventual... fica? Exatamente. Senhor Deputado, O que já eu lhe pergunto é se, à luz do cidadão comum, enfim, que nos vê, se não é suficiente esta comissão À luz para do que cidadão. aquilo que se espera, que seja uma boa execução de tudo isto e, acima de tudo, transparente, ela possa acontecer. Para ser totalmente, ou quase totalmente transparente, teria que haver uma comissão na Assembleia Legislativa Parlamentar. e o Governo parlamentar, Sim, sem e pronto, eu vou entidades precisar o pode conselho, ser e com- uma comissão com os bombeiros, pelo essas coisas, PRR. obviamente. Agora, naturalmente, Se é parlamentar. nós neste momento só temos uma comissão criada pelo Sr. Governo. E não deixo, não é? Não, Posso atenção. sugerir aqui uma situação? Sugira à vontade, Senhor sugira à Deputado vontade. Elvio Sousa, eu amanhã, se sugerir ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira que a segunda comissão passe a se chamar Segunda Comissão de Economia, Transportes e Turismo, Segunda Comissão Especializada de Economia, Transportes que e alterar o Turismo, regimento. e Turismo, E PRR. Tinha que alterar mas o o Sr. Deputado é contra essa alteração? Não, mas tinha que alterar. E de acompanhamento do plano de resiliência e recuperação. O Sr. Deputado era contra? Não. Pronto, E então, então, Sr. mas Deputado, ela o que eu existe. estou a dizer... Não, Oh, mas Sr. ela Deputado, existe. Sr. Deputado, Ela existe. o que eu estou a dizer é que a nome. segunda comissão... existe. É o PSD nome. Não é vai uma propor questão, amanhã. Sr. Deputado, uma questão de princípio. É o nome. O Sr. Deputado Elvio Sousa. Está aqui o Presidente da segunda Comissão e o Vice-Presidente da segunda Comissão. E eu gostava que o Sr. Deputado me dissesse em que é que a segunda Comissão está coartada de pedir tudo aquilo que queira, tudo aquilo que necessite, no que diz respeito ao PRR. Se o Sr. Deputado faz já questão respondo, de já que haja uma comissão eventual Com o nome. É com só- esse nome, é só o nome. repare, ela não terá nenhum poder, como eu disse há pouco, não terá nenhum poder acrescido, nenhum poder, nenhum direito Não se coloca os acrescido. problemas nas soluções. Não se Não, coloca os problemas à frente das Mas o Sr. soluções. Deputado nem sequer está a ouvir o que eu estou a dizer. Não, foi O só Sr. um Deputado parênteses. nem sequer está a ouvir o que eu estou a dizer. Estou a ouvir, Sr. Deputado, estou a ouvir. se o seu problema é a inexistência de algo que se chama Comissão Eventual de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, com a mesma composição da segunda comissão, com os mesmos direitos, com as mesmas prerrogativas, com as mesmas capacidades, se é isso, é só um problema de nome, ao Sr. Deputado, mais fácil de resolver do que isto não existe. Porque aquilo que o Sr. Deputado está a fazer é a duplicação de algo que já existe. Claro. Mas o Sr. Deputado diz, eu sei que vai manter a sua posição. Vamos deixar o Elvio Eu sei que vai Sousa manter. concluir. Eu sei que vai manter. Eu sei que vai Eu manter vou-lhe a sua dar um posição. argumento válido. Eu sei que vai Vou-lhe manter dar a um sua argumento posição. válido. Elvio Sousa. Faz sim. favor, então. Vamos aos argumentos válidos. Mas, então Pá, aí... os meus não são válidos. Não, vale para mim. Ah, Aparecida. bom. Não, eu não quero sobrepor à sua... Aliás, eu acho que nós nos Mas eu disse complementamos. alguma coisa errada naquilo que acabei de afirmar. Não, mas não, tem só- uma falha Não é no meu suficiente, ponto de diga vista. lá. É falha, então
pregue isso que está a dizer a Assembleia da República, eu pergunto. Então Pregue porquê à Assembleia da então República. porquê que o PSD Sim. Sim. e o CDS Sim. propôs uma comissão análoga à Assembleia da República? Não, dizer, mas parlamentar. Mas é parlamentar. Mas eu sou todo posso falar. sim. Lá, Não, sim, quer sim, dizer, sim, lá mas foi pode- criada. Sim. Olha, e eu próprio Sr. Deputado, tenho foi aqui criado, foi essa criada. comissão Sr. Deputado, o que Sr. Deputado foi o acabou de próprio a dizer. confirmar, Sr. Deputado, eu não quero ser tem mal educado, Sr. uma Deputado. vice-presidência Sr. do Deputado, PSD. mas o que é que isso tem a ver? 8 efetivos Sim, mas do são PSD, partidos, são dos do partidos. CDS, deixa cá ver. São dos Está cá, partidos. se calhar não Sr. calhar não Deputado, Sr. Deputado. Por acaso não vejo. Sr. Deputado Deve ser Alves falta Sousa, de óculos. Sr. Deputado Alves Mas Sousa, vamos foi lá ver uma constituída uma comissão. e O Sr. tem Deputado uma quero ver. vice-presidência Olha, Sr. Deputado, do assim é Bloco muito de Esquerda. difícil. Portanto, os senhores pregam. Ninguém prega nada, Sr. Que Deputado. aqui existe uma comissão, lá existem comissões também especializadas, Bom, vamos, eventuais, e a questão para é, concluir, Elvis então Sousa. se os senhores aprovaram, ou existe 2 ou 3 PSD, é um acerto deles, quer dizer, para lá aprovaram e fazem parte de uma comissão Parlamentar. Eventual Eles não para, querem parlamentar. Eu já percebi que o problema para do acompanhamento da JPP é a aplicação existência e de uma processo comissão com a recuperação Câmara. económica. Sr. Deputado. E Essa aqui comissão é já muito não anterior pode ao PRR. existir. Mas quem é que Claro. disse que não pode existir, Sr. Deputado? Mas acabou de dizer agora Mas que eu- é não! existente a comissão Bom, este especializada assunto já- existente. já- É suficiente. já Mas é o que é ultrapassou, mesmo já Então são ultrapassou. suficiente, porque é que os senhores criaram Eu não queria uma nada, porque eu não sou. lei, Ó, Sr. Deputado, então eu não pertence sou ao deputado. PSD. Não, mas não sou deputado da Assembleia da República. Está bem, mas é do mesmo E partido. o PSD Madeira. Mas é do Diferente. mesmo partido. Diferente. Mas acha que há alguma Estamos a obrigatoriedade? falar Sr. Deputado, há alguma. de Sr. Deputado, assembleias, Sr. estamos a Deputado, falar de ó, parlamento. Sr. Vamos, Deputado Elvis Elvis Sousa, para há concluir. alguma obrigatoriedade de um militante do PSD pensar da mesma maneira que todo o Não, PSD? não é isso, Há não é alguma isso. obrigatoriedade do PSD Madeira Estamos a pensar falar da mesma de- maneira que o PSD Nacional? de, Ó, Sr. Deputado, pressupostos desculpe, parlamentares. ninguém, o que o Sr. Deputado não pode dizer publicamente, e aqui nas câmaras de televisão, é que o PSD e o CDS se recusam Claro. a fazer o Não é acompanhamento parlamentar do PRR. Não é verdade. O Sr. Deputado não pode vamos fazer concluir, isso, não porque disse o Sr. isso. Deputado Elvis disse Sousa, sem eles usam existir. o Parlamento conforme o vosso não, interesse. o Sr. Deputado disse isso, porque o Sr. Deputado ao dizer que a segunda comissão não tem capacidade de fazer o mais ou trabalho, menos que essa Não, comissão... foi isso, não foi Não, o Sr. Deputado diz que esse acompanhamento só poderá existir se houver uma comissão Bom, essa questão já está eventual. clara por parte do Mas PSD e não é... do PP. E só queria também ouvir aqui a opinião do Sérgio Gonçalves. Esta Não. questão, Só um parênteses que há pouco, peço desculpa ao CDS. Temos pouco O CDS está presente Pronto, na está Comissão esclarecido. inquérito na Assembleia da República. Peço desculpa pelo lapso. pelo lado, sim. Só muito. A Bíblia relata vários episódios de escravidão dos povos. O povo de Israel foi escravizado 400 anos. No Nós Egito, continuamos escravizados por alguns Pela elementos República, da classe pela política da República, República pela há 600 anos. E continuamos com os mesmos esquemas e itens de cálculos obsoletos, ultrapassados. Portanto, está na altura de olhar com outros olhos para os critérios de aplicabilidade dos fundos. Isso para dizer que Isto para dizer que, é justo. no nosso ponto de vista, não podemos esquecer as estruturas existentes nos Açores, o número de hospitais, realidade centros de saúde, população. demográfica é diferente. Mas está na altura Mas de olhar geográfica, não é? com outros menos olhos técnicos e não partidários para a justiça das regiões.